Oi gente, essa é a Anne. Esse é o Rudy. E você está no apartamento 108. E hoje vamos fazer um vídeo muito especial. Talvez você esteja vendo esse vídeo no meio de outros, na sequência, enfim, de uma playlist, alguma coisa assim. Porque um apartamento está falando de um vídeo sobre educação, sobre professores. Vamos primeiro contextualizar. Nós somos professores. Esse canal é criado por 2 professores. Essa casa é habitada por 2 professores. Para quem não sabe, nós temos a mesma formação, que é artes. Estudamos na mesma faculdade de artes, são professores de artes. Então esse vídeo especial que a gente está fazendo é pelo Dia do Professor, que é agora, no dia 15 de outubro. A gente está participando de uma hashtag, está rolando entre vários canais de educação e de professores que tem canais, que é o nosso caso, né? Não é exatamente o foco do canal. A gente vai responder algumas perguntas aqui, então acho que vai ser bem legal, porque isso representa muito pra gente. Somos professores, eu não sou praticante, mas a Anne é, mas eu já fui. Vamos lá. Eu sempre quis ser desenhista, sempre quis estudar sobre arte, só que eu não tinha muito conhecimento sobre a faculdade de arte e nem sobre ser professor. Os meus professores, especialmente do ensino médio, me inspiraram bastante. Na família do Rudy tinha já o primeiro tio dele, o neto, e depois filho desse tio dele, nosso primo Bruno. Eles já faziam faculdade de arte e era um curso de licenciatura. Daí depois o Rudy entrou nesse curso e eu fiquei encantada pelo curso, porque era um curso de arte focado para quem queria ensinar arte. Eu nunca imaginei que eu tivesse o toque, assim, de ensinar, mas depois eu percebi, assim, que eu podia ser e eu nunca me imaginei fazendo... Aliás, já me imaginei fazendo outras coisas, mas essa é a que eu acho que não consigo ficar sem. Eu acho que eu não tive esse momento que eu decidi ser professor, assim. Eu tive 3 momentos distintos com essa coisa de ser professor. Eu tive 4 momentos distintos. Teve um momento em que eu escolhi fazer faculdade e quando eu escolhi era uma licenciatura e eu olhei e falei, será que eu quero dar aula? E ainda assim eu escolhi, então teve esse momento. Eu escolhi fazer licenciatura, essa que a Anne falou. A gente cursou a licenciatura em desenho na Escola de Música e Belas Artes aqui do Paraná, que é uma faculdade de artes, a EMBAP. Teve um momento que eu tive que dar aula no final do curso, que era o estágio, foi o primeiro contato com dar aula mesmo. Eu fiz um projeto chamado Universidade Sem Fronteiras, em que eu e mais uma equipe a gente viajava para uma cidade chamada Antonina, aqui do litoral do Paraná, e a gente dava aula para educadoras, nos primeiros anos do ensino fundamental. E um terceiro momento, quando eu dei aula no ensino fundamental para escolas públicas aqui do Paraná, colégio público. E um último momento é quando eu dei aula uma ONG mantida por um grupo inglês de pessoas e mantida por uma instituição religiosa aqui de Curitiba e tal. O momento que eu vi e falei, nossa, eu adoro fazer isso, foi o momento que eu tava nessa ONG, sem dúvida nenhuma. Olha, antes de ser professora oficial, eu fui estagiária numa escola aqui de Curitiba. Eu auxiliava as professoras na sala de aula. Era uma sala grande, muito grande, dividida em 2 partes. Então as turmas eram enormes, a gente dividia essa turma em 2 partes, eu ficava com uma sala e a professora ficava com outra. Nessa época eu trabalhei com a experiência de ensinar e eu achava maravilhoso, eu amava fazer isso. A primeira aula que eu dei mesmo, que eu fui sozinha, foi uma aula de pré-vestibular para um grupo de alunos que queria cursar diversas áreas ali, tipo arquitetura, design, artes visuais também. Eu fui dar uma aula lá de desenho técnico e eu fiquei... Nossa, eu amei, assim, a minha aula. Naquele momento, assim, nossa, eu fiquei tão feliz, porque eu via e eles estavam entendendo o que eu tava falando. A minha primeira experiência dando aula foi no projeto Universidade Sem Fronteiras. Eu tava um tanto quanto nervoso, porque eu não tava indo dar aula pra criança. Eu tava indo dar aula pra mulheres, eu falo mulheres porque não tinha nenhum homem nesse grupo. Pra mulheres que já eram professoras de alunos do ensino fundamental. E a gente ia dar um direcionamento, uma capacitação em artes. Eu fiquei muito nervoso porque... por 2 motivos. Primeiro que todo mundo que tá sentado como aluno me olhando era professor, já experiente, eu era a primeira vez que eu tava indo pra frente de uma turma pra realmente dar uma aula, sem ser apresentar trabalho na faculdade. E outra que lá no fundo da sala era como se tivesse uma banca, porque tinham algumas das professoras mais capacitadas da minha faculdade, que acompanhavam o projeto, e nesse dia eu acho que a vice-diretora também tava, da vice-diretora da faculdade, simplesmente estavam sentados lá no fundo da sala também assistindo a aula. Mas correu tudo bem, as professoras foram muito receptivas. São os meus estudantes. Eu tenho muitos alunos, eu tenho, sei lá, uns 800 por aí. E acho que é por causa deles que eu continuo dando aula, porque eu tenho muita coisa pra ensinar. Se não tiver ninguém pra aprender, a conexão não acontece e aí a minha profissão não existe, né? Então eu tô ali pra eles e eu acho que é isso que importa pra mim, assim.
é que eu acho que é uma das profissões mais bonitas que tem. Passar adiante qualquer tipo de conhecimento é uma coisa muito nobre. A impressão que dá é que você está fazendo uma coisa pelo mundo, você está fazendo uma coisa pelo futuro. Só com educação, só com conhecimento é que qualquer nação, qualquer geração vai adiante. É a falta de respeito que o governo dá. Mesmo eu não sendo professora de escola pública, eu sou professora de escola particular atualmente, né? E eu acho que em grande parte da sociedade também, que não entende a importância dessa profissão. A pior coisa que está acontecendo atualmente, a desvalorização da educação em si. Não é exatamente sobre a profissão, mas são coisas que cercam, coisas que envolvem o fato de ser professor. Faço minhas as palavras da Anne, assim. O governo não valoriza o professor o quanto deveria ser valorizado. A sociedade, às vezes, por desinformação ou por desinteresse, acaba também indo na mesma linha. Isso aqui no Brasil, né? A gente tá falando daqui no Brasil, a gente tem países que isso não ocorre, mas... Que a educação é respeitada, e é valorizada acima de tudo, exatamente. Principalmente aqui no estado do Paraná, todo mundo acho que acompanhou os episódios aí de anos recentes. Todo mundo que trabalha na área de educação aqui no Paraná sofreu muito. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe, ela não é professora, ela trabalha na equipe de apoio de um colégio do estado, ela é funcionária do estado há anos. A mãe da Anne já foi, meu pai já trabalhou, várias pessoas da nossa família. Então, em 2015 teve um episódio muito triste, foi um episódio sangrento, dos professores foram massacrados pela polícia do estado. Pense no meu desespero enquanto eu trabalhava, e a minha mãe, que é uma senhora de idade, estava lá junto com outros funcionários e professores, simplesmente sentados na frente do Palácio do Governo, um protesto pacífico. De repente eu vejo notícias de que tem bombas e que estão jogando bombas de helicóptero, que estão atirando as pessoas. Gás lacrimogêneo. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, fiquei extremamente preocupado, não aconteceu nada com ela. Ficou tudo bem. E atualmente aconteceu o mesmo episódio com os professores da prefeitura. Da prefeitura aqui em Curitiba, exatamente. Então a gente vê isso que a Anne falou, cada vez mais desvalorizada, muito triste ver isso acontecendo. A gente vê que é o tipo de coisa que não incentiva as crianças que estão em formação, aos jovens, a quererem ser professor. Porque a gente não vive num momento de exceção, a gente vive num momento louco dentro desse país. Tá tudo de ponta cabeça, ao mesmo tempo que essa profissão sofre com cada vez mais desvalorização. No YouTube é o contrário, então vocês estão vendo essa hashtag aqui no nosso canal, vocês estão vendo provavelmente aqui no Relacionado diversos canais fazendo essa hashtag, os nossos amigos que são da área também estão fazendo vídeos assim, e o YouTube tá aí, que seja uma ferramenta que dê força novamente para a educação, novamente para os professores, então isso é muito legal. Eu acho que a pior aconteceu recentemente, eu tava com bronquite. E daí me deu uma crise muito forte no início da aula. Eu comecei a falar, assim, sei lá, nos primeiros 10 minutos da aula. E a minha garganta simplesmente pifou. E eu comecei a tossir, me deu falta de ar. E eu tava numa turma de 6º ano, um monte de criança lá de 10, 11 anos me olhando com aquele olho enorme de assustado, assim. E daí eu não conseguia falar o que tava acontecendo, meu Deus do céu. Então foi feio. Eu sei que daí eu saí da sala, fui pro corredor e tossindo. E daí eu desci pra enfermaria. Mas depois eu fui pro médico e tal, e tudo ficou bem. Eu fiquei assustada, comigo mesma, né, com o que tava acontecendo comigo, e as crianças ficaram assustadas também. Foi horrível. Agora eu dou risada, né, mas... Não é bem dando aula, mas foi a primeira vez que eu fui no colégio onde eu ia dar aula. Eu cheguei nesse colégio, tinha marcado uma reunião com a diretora. Nem que eu cheguei no colégio, que o portão tava fechado e não tinha uma alma viva e tava tudo deserto, e tinha um papel colado em cada portão, cada entrada, onde estava impresso a seguinte mensagem: à comunidade, informamos que o funcionário X foi assassinado e o velório dele está ocorrendo na rua tal. E eu fiquei olhando e o colégio fechado. E por isso o colégio hoje está fechado, agradecemos a compreensão. Aí eu fiquei olhando assustado e falei, eita, e agora? O que eu faço? Porque era longe, da minha casa até lá dava 2 horas de ônibus. Apareceu um morador que chegou e falou: a escola tá fechada porque morreu fulano e tal. E eu falei, eu vi no papel. Eu vim de longe, marquei uma reunião com a diretora. Ela falou, não, mas a diretora tá no velório, vamos lá com a gente, eu te acompanho. Eu falei, não, obrigado. Eu volto outro dia e tal. Eu fui embora. Meu Deus, foi estranho. E uma situação engraçada que ocorreu, né, quando eu dava aula nessa ONG, a gente dava aula pra crianças de uma região carente, assim. A Anne tava comigo, teve uma festinha de... Festa junina, né? Aí teve um casamento caipira, a gente fez um casamento caipira, isso cerca de, o quê? Uns 7 anos antes do nosso casamento. De verdade. Foi casamento de verdade, a gente postou no canal. E daí a gente casou, fez caipira e tal, e foi muito legal, que depois as crianças... achavam que elas tinham participado do meu casamento de verdade. Elas iam dar parabéns de verdade, elas acharam que era um casamento, cara. Então a partir dali eu casei. Detalhe, era um casamento caipira, então o Rui tava lá com... remendo, eu vou colocar uma foto pra vocês verem. Ó, peguei essa foto. E eu tava com um vestido de papel.
Eu não... Foi tudo de última hora. Sinceramente, aquelas crianças eram Anjos. anjos, cara. Então eu tenho certeza que aos olhinhos delas, elas estavam vendo a Anne com o vestido mais lindo do mundo e eu com a roupa mais bonita E eu desse com mundo. o meu buquê de flores era uma couve-flor. Então, E eles vinham dar parabéns pelo casamento e tal. Ah, era tudo de bom. Os momentos mais felizes aí da vida. Isso foi quando eu percebi um brilho legal, assim, no olhar dos meus estudantes. Quando eu vi que eles saíram da escola e foram fazer faculdade e eu sinto que contribuí um pouco. São essas pequenas coisas, assim, eu acho a melhor parte, assim. Eu fico muito feliz também quando um aluno, uma criança vem e me abraça. Ai, prof, você é linda, prof, você é o quê? Prof, você é Rapunzel, prof... Isso me deixa feliz, isso me deixa feliz. Isso recompensa tudo de estressante que acontece na profissão, toda a rotina burocrática que tem. Quando eu trabalhei nessa ONG como professor, é uma situação totalmente diferente da vida escolar normal de um professor, porque a gente não trabalhava com currículo nacional, a gente não tinha que... Eu dava aula um contraturno, o principal objetivo dessas aulas era dar noção de cidadania, direcionar um pouco essas crianças mesmo na vida fora da escola. Como eu disse, era uma comunidade carente, eram crianças muito pobres, era uma região que tinha muitas necessidades estruturais. Nossas crianças elas tinham muita carência, não só educacional, mas afetiva, familiar. Os meus momentos felizes dentro dessa ONG foram todos. As crianças me chamavam de pai, o amor delas era puro, sincero, elas me adoravam da mesma forma que eu adorava elas. As outras professoras que trabalhavam lá eram maravilhosas. E apesar de ter o apoio de um grupo religioso, eles não pregavam isso para as crianças de uma forma ruim, não tinha nada de forçado. Eu era um intruso ali naquele meio, porque eu não era daquela religião, não era de... enfim. E eu fui muito bem recebido, não tenho nenhum momento ruim desse lugar, não tenho. Mesmo os problemas que eu tive com alguns alunos, eu não deixava eles de amar algum deles, assim, tipo, nem um pouquinho, assim, porque eles necessitavam, eu fazia bem pra eles, eles me faziam bem, então foi maravilhoso. No momento em que eu pisei, coloquei o pé pela primeira vez nessa ONG, chamada Voice for Change, até o momento em que eu saí, foram momentos maravilhosos. Já pensei muito, porque é cansativo, assim. Você sair do teu trabalho, você chega em casa e você tem que continuar trabalhando, preparando aula, porque o professor ele está em constante aprendizado, né? Ele precisa estudar o tempo todo. Existem coisas novas o tempo todo, né? Eu preciso sempre me qualificar. Eu já pensei muitas vezes em trabalhar com alguma coisa que fosse mais fácil. Só que eu adoro dar aula. Eu adoro. Então, por isso que eu nunca desisti. Bom, eu sou um ponto fora da curva. Não é que eu desisti da profissão, mas a minha vida profissional, como tem outras formações, enfim, de alguma forma eu saí dessa linha de dar aula e eu fui parar em outro lugar. Assim que eu terminei a faculdade, eu cheguei a dar aula nessa ONG, em escola, mas depois eu fui trabalhar num departamento de cultura de um clube aqui de Curitiba, então eu ainda estava muito envolvido com artes, mas não era dando aula, e daí eu já parti para outra coisa, passei num concurso que não era da área e que eu já tinha feito antes. Então a vida me levou para longe da profissão de professor. Mas não foi uma desistência, não. Isso. Muitos, inúmeros. Meus professores do ensino médio, Cleverson, Emerson, o Eberson, todos os sons. As Simones que eu tive, um monte de Simone na minha vida. O Juliano. Esses professores do meu ensino médio, Rodrigo Sakai, Josimara, eu lembro de todos eles. Toda vez que eu tô dando aula, em algum momento eu lembro deles, por coisas que eles me ensinaram, por coisas que eles me falaram. Eu tenho algumas manias que eu sei que eu peguei de alguns deles. Eu falo isso pra eles o tempo todo, sempre faço publicação agradecendo e tal. Eu acho que de cada professor que eu tive, eu ganhei um pouco de amor, assim, pela profissão. E a minha professora da 4ª série, a professora Carla, ela me despertou, assim, também um carinho muito grande. A professora que me deu o clique pra estudar arte foi uma professora de arte da 4ª série. Me disse que eu tinha talento pra arte. E eu acreditei nela e tô aqui até agora. Eu fui um aluno muito recluso no ensino médio, no ensino fundamental. Eu era um aluno muito introvertido, era uma criança quietinha, era uma criança muito tímida, sou tímido até hoje, sou introvertido até hoje. Isso fazia com que eu não fosse aquele aluno tão participativo quanto eu acho que se eu voltasse no tempo eu gostaria de ser. Sempre era valorizado pelos professores por ser um aluno que não incomodava, por ser aquele aluno que era como um exemplo na sala. Eu não tive talvez a amizade que eu gostaria de ter com alguns professores do ensino médio e tudo mais. Mas alguns professores marcaram demais. A primeira professora que eu tive, que foi a que me ensinou a ler, a professora Cloris. Tive a professora Selena, professora maravilhosa,
maravilhosa que eu tive, que ela era muito carinhosa e que eu gostava de ir pra escola por causa dela. A professora Jusceli, que era uma professora que era linha dura, mas que talvez isso me fazia gostar muito dela, porque a aula dela era uma das coisas mais organizadas que tinha. No ensino médio eu não tenho muitos assim, mas aí tem os professores da família que marcaram também a minha vida. Minha tia Regina, professora de educação física, o meu tio falecido, Francisco Soares Neto, foi ele que me fez ir para o mundo da arte, assim, porque ele desenhava, ele era um artista plástico, ele era músico, e aí ele foi fazer a Embape, cursou o mesmo curso que a gente fez lá na Belas Artes. Em algum momento ele me falou, por que você não faz? E isso me fez ir fazer aquele curso. O meu primo Bruno, que foi fazer o curso antes que eu também. A Anne, que é uma das professoras que eu mais admiro. Todo professor traz serviço para casa, mas eu vejo quanto ela é dedicada, quanto ela sente, quando ela coloca todo o empenho e todo o esforço e o tempo dela para fazer bem feito o trabalho que ela faz. Enfim, tem até um pouco de medo de deixar de citar alguns professores, mas eu não posso deixar de citar alguns professores da faculdade, que também foram professores em comum da gente. O professor Micos, a professora Maria José Justino, que transmite conhecimento de uma forma fantástica, o professor Fabrício Vaz, a professora Paula Rigo, são tantos, né? A professora Jovita, que pegava no meu pé demais na faculdade, meu Deus do céu! E ela era um amor, é uma querida, enfim. Da mesma forma que eu reclamava dela, eu gostava tanto dela e, enfim, eu via que ela pegava no meu pé porque ela gostava de mim, ela viu com potencial. Eu também gostava muito do professor Pedro Paulo, professor de desenho técnico, de claro, desenho de perspectiva. Tem muitas pessoas na família, muitos tios e primas que são professoras, e é tanta gente que eu vou parar por aqui, senão vai ser injusto. Alguém não vai estar aqui. A professora Karen, que trabalhou comigo nessa ONG, que eu tanto citei aqui nesse vídeo, uma amiga querida, que é uma professora fantástica também, dedicada, tem um amor por essa profissão, que eu não podia deixar de citar ela aqui. Essa pergunta aqui pra gente, dentro dessa tag, a gente não criou o canal como sendo um canal educativo, um canal para alunos, mas é um canal de professores. A gente criou o canal para fazer um conteúdo que a gente assistiria aqui dentro, mas não é sobre educação, né? Isso, especificamente. Eu admiro muito o Sylvester do Imperativo Geo, ou Imperativo Gil, não sei como que se pronuncia melhor. Imperativo Gil. Esse cara é muito dedicado ao YouTube e à profissão, e eu não sei como ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo com tanta qualidade. Ele é muito bom, ele pesquisa mesmo, a gente vê o quanto ele se esforça pra isso e faz muito bem. Deveria, só subir. E assim, não é só um canal de um professor que tem um conteúdo fantástico, é um grande amigo nosso também. Já esteve aqui. Que já esteve aqui no apartamento, vai colocar o vídeo dele aqui brincando com a gente. Então fica aí uma menção especial ao Sylvester. Tem o canal do meu primo, que não é um canal muito ativo, é um canal chamado Vida de Professor, que é um canal sobre artes. Então lá você vai ver algumas aulas sobre história da arte, você vai ver algum conteúdo de debate sobre temas que envolvem a situação artística no Brasil atualmente. Que não tá fácil. Que não tá fácil. Que a gente já citou ele várias vezes no vídeo, que é o Bruno. O canal do Iberê, do Isso, Manual que não é do exatamente de um Mundo. professor, né? Porque acho que ele é jornalista, ele né? é Por jornalista formação. e faz um canal educativo, educativo, que envolve todas as ciências. O Nostalgia, do Felipe Castanhari, que é um canal que fala sobre cultura pop. Só que em muitos vídeos ele foca em história. E ele pega um tema e ele esmiuça aquele tema e de uma forma muito boa, principalmente para os jovens assimilarem, assistirem. O trabalho do Felipe Castanhari eu acho um trabalho louvável, assim, principalmente porque ele tem um público absurdo dentro do YouTube e está contribuindo aí para a educação. Eu também vou citar aqui o Nerdologia e eu acho interessantíssimo, principalmente os conteúdos de história e de ciências, tá? Que sempre juntam, que fazem essas referências com a cultura pop, cultura nerd. Eu acho fantástico e eu acho, assim, o Pirula não é um canal de educação, só que ele ensina. Ele ensina porque ele não pega nenhum tema do qual ele vá falar, do qual ele não faça pesquisa e não traga dados científicos. Isso. Então quando você consome aquele conteúdo, você, por tabela, você aprende muita coisa. E por último tem um canal que não é brasileiro, é um canal americano, que chama Minute Physics, porque eles falam sobre, na maioria sobre física, mas é conteúdo científico assim, de uma forma legal, brincalhona e divertida de assistir. E a gente vai deixar aqui todos os links para os canais que a gente comentou nesse vídeo, tá tudo na descrição, a gente vai colocar alguns cards aqui também. Então vamos fortalecer aí os canais de professores e os vídeos relacionados à educação, que esse país tanto precisa, né?
Então fica aqui a nossa homenagem aos professores, né? Falando sobre as nossas experiências como professores. Parabéns a todos vocês, todo mundo da área de educação, porque é o dia do educador, né? Nós consideramos como o dia do educador, aquela pessoa que ensina. Então todo mundo que tá nessa área Contribuindo pra educação, contribui né? pra educação de um jeito muito bonito. E por último aqui a gente quer fazer um adendo, uma homenagem a professora Ellie, lá de Minas Gerais, que tentou, né, salvar essas crianças, aqueles anjos, daquele incêndio causado por um ex-funcionário daquela escola. Foi uma situação horrível, uma grande tragédia, e ela morreu tentando salvar aquelas crianças. Ela merece ser lembrada para sempre. Isso. Nosso obrigado de coração mesmo para todos os professores que passaram pelas nossas vidas, para todos os alunos que passaram pelas nossas vidas, para todos os professores que talvez sejam inscritos aqui no canal, para você professor que está assistindo isso. Vocês contribuem para o mundo ser um pouquinho melhor. A gente é o que a gente é com a contribuição dos nossos professores. A parte boa, né? A parte boa. Então quem só apronta aí não tem nada com nós. Foi muito legal gravar esse vídeo. Pra gente é muito importante que esse dia seja valorizado. Então que essa hashtag bomba no YouTube. Pega esse vídeo, compartilha, mostra aí pros outros amiguinhos. Teve participação especial das crianças. Talvez você esteja ouvindo desde do começo do vídeo. Vários alunos de vários professores estão por aí em volta no condomínio, brincando, fazendo barulho ali no playground. Apavorando. E estão apavorando. Espero que sejam bons alunos. Gente, muito obrigada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.